Olá, jovem senhor e jovem senhora! E estamos começando mais um episódio do CDcast. Hoje nós estamos no segundo episódio da segunda temporada. Lembrando que esse é o episódio final e que em breve teremos uma nova temporada, portanto não esqueça de se inscrever no canal para poder receber o seu alerta. Tenho o prazer hoje de receber uma psicóloga, gente, que ela é sensacional. Sou suspeita para falar porque o gabarito dessa mulher coloca muita gente no chinelo e a história de vida dela também é fantástica. Tenho o prazer hoje de receber Maria Helena Quaresma Ribeiro. Seja bem-vinda, Maria Helena. Obrigada, Camila. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer enorme poder participar desse podcast. Bom, Maria Helena, para quem não sabe, é psicóloga de formação, mas começa aqui contando um pouquinho da história dela, que antes de ser psicóloga, essa jovem senhora era uma professora que, por motivos da vida que ela vai contar um pouquinho para a gente agora, acabou caindo como um anjo na psicologia. Então, Camila, eu era professora primária de escola isolada, multisseriada, até o ano de 1978, porque eu comecei a lecionar muito cedo e ainda, com o CPF do meu pai e a convite do prefeito da minha cidade. Aos 18 anos eu tive toxoplasmose neurológica com perda de visão e ataxia de cerebelo. E aí eu já não pude mais continuar trabalhando e fui convidada, então não recebia benefícios, fui convidada a me readaptar e aí eu fiz o curso de telefonista e fui trabalhar na Telecomunicações do Paraná S.A. A companhia me deu total apoio, tanto médico como comprar medicamentos, fazer os procedimentos que fossem necessários e me apoiou para fazer o curso de psicologia e eu fiquei lá até a conclusão do curso. E depois eu só saí da companhia com todos os meus direitos ganhos, porque essa empresa ela me valorizou muito, e eu fui fazer residência em saúde mental, onde eu fiquei por 2 anos. E de lá eu vim para Rondônia, desbravar as fronteiras aqui, sendo a primeira psicóloga a ter consultório no interior de Rondônia. Que mulher fantástica, né? Que exemplo de vida. Desde 1989 eu estou aqui radicada em Rondônia, então eu sou uma rondoniense, já que rondonianos são os que nascem e os rondonienses são que abraçam essa terra, né? Trabalhei na educação como escolha, né? Trabalhei no ensino especial, então tudo que você pensar de ensino especial, de montagem de divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem meu dedinho lá. Construção da Lei de Diretrizes e Bases, fiz parte também. Implantação de programas de melhoria do sistema escolar, também estava presente. E aí eu me aposentei em 2016, já colocando essa condição de ser visão monocular, para mostrar assim para as pessoas que você ter um evento como esse de perda de visão, de perda de braço, de amputação que vem trazer algum dano, isso não destrói a tua vida. Você tem que se readaptar, tem que se reconstruir, te refazer, criar novos caminhos. E para isso precisamos contar com o apoio dos profissionais e das pessoas sensíveis a isso. E, claro, a Camila está aqui na minha frente, então eu conto. E agora, nem pagar imposto de renda eu vou mais. Verdade, Maria Helena não vai mais pagar imposto de renda, gente. Graças à visão monocular, que é uma das patologias, uma das doenças que concedem isenção do imposto de renda, Maria Helena, que demorou um pouquinho, né, Maria Helena, para poder ter acesso a essa informação, quando teve acesso, conseguiu aí reverter essa situação do desconto do imposto de renda. Estou muito feliz com isso. Mas, Maria Helena, essa história fantástica de vida, você chegou no ponto, assim, principal. Eu me aposentei. Oh, meu Deus, eu sonho tanto com esse momento, o dia que eu vou falar assim, eu me aposentei. Mentira, porque eu vou me aposentar, gente, eu vou continuar aqui com vocês, tá? Então, não se preocupe que eu não vou aposentar tão cedo. Mas, enfim, todo mundo sonha com esse momento do eu me aposentei. E aí, Maria Helena, você contou pra gente
que você se aposentou, mas eu te conheço de longa data, né? E eu sei que você continuou sendo muito ativa, que inclusive, gente, ela gosta de dançar, viu? Coisa que eu ainda vou aprender a fazer, mas que ela já faz. E você assim, continuou muito ativa, continuou trabalhando. E isso é um diferencial, porque geralmente quem aposenta, na verdade, as pessoas quando pensam em aposentar, tem essa barreira de eu não quero aposentar porque eu não vou servir para nada. Então, é que a gente pensa na aposentadoria como um fim. E a aposentadoria é só mais uma etapa da vida. Então, o que eu vou fazer nessa nova etapa? Eu comecei a me programar para o que eu ia fazer uns 5 anos antes, quando eu comecei a fazer a juntada de documentos, tá? Então, eu já comecei a participar de um grupo de idosas que a gente sai, conversa, toma umas cervejas, troca ideias. Não são pessoas, são pessoas, tá? Porque assim, o que o idoso mais precisa? Socialização, certo? E é um mito, ainda eu falava isso hoje para uma pessoa, é um mito você pensar que aposentar é igual ficar parado, sem fazer nada. Pelo contrário, aposentar significa refazer seus projetos de vida. O que eu gostava de fazer, o que eu sonhei em fazer e eu não fiz? Epa, eu vou fazer um caderninho para anotar o que eu quero fazer. Então, esse é o momento. No momento que eu entro para a aposentadoria, eu vou construir os projetos. Meu primeiro projeto se chamava Imperfeição, certo? Por que imperfeição, Maria Helena? Porque eu havia sido proibida de costurar e eu gostava demais de costurar. Então, quando eu me vi afastada do serviço formal, que eu continuei autônoma, né, no período oposto, eu fui tentar ver o que eu sabia fazer de costura, né? Hoje, passados já todos esses anos, hoje eu costuro qualquer peça, Camila. Olha certo? só, terapia. É terapia. É baixa visão? É baixa visão. Mas existe hoje tecnologias que permitem que a gente enxergue melhor, né? Eu tenho um óculos com campo de visão muito bem adaptado, que permite que eu faça essas atividades. O segundo projeto que eu fiz foi cultivar flores, especialmente as rosas do deserto, que é um desafio a cada mês. Ela exige muito cuidado. Então eu tenho assim coisas maravilhosas. Quem chega no meu jardim, elas estão assim chamando a atenção. Posso atestar isso porque muitas vezes eu chego na Dona Maria Helena e lá está ela com a sua pazinha e a sua luva de jardineira. Aí eu já tinha o projeto da dança, das amigas, né? E mais esses outros projetos. E outra coisa que eu voltei a fazer, que eu tenho muito prazer, é cozinhar. Cozinhar, não com aquela raiva que algumas pessoas cozinham. Eu cozinho com muito prazer, certo? Seja fazer um peixe para o meu neto, seja fazer um jantar para os amigos, para mim tem o mesmo nível de prazer. Porque uma das coisas que torna o idoso insatisfeito, ranzinhos, é ele não ter fontes de prazer. Então, para o idoso, para envelhecer, sendo legal, como eu digo para meus meninos, a gente precisa ter prazer. Para dormir bem, que é um dos pilares da saúde do idoso, eu preciso ter prazer. Tendo prazer, eu estimulo a produção de serotonina e que melhora a minha qualidade de sono, certo? Então, o que mais que eu tenho que fazer? Tem que pegar sol. Pegar sol, viu, queridos? Muito sol. Isso é segredo, Maria Helena. E outra coisa, vocês têm que ter alguma atividade física. Não é ir para academia, malhar, ficar bombadão, não. É caminhar, é descobrir o quanto, dentro da tua limitação, o que você consegue fazer, tá? Então, se eu fizer atividade física, se eu cuidar bem da minha alimentação, porque, olha, à medida que vamos envelhecendo, nós somos igual terra. Terra não vai perdendo os nutrientes,
Sim, temos que repor, inclusive, adubar. Isso, temos que repor os nutrientes que vão faltar, que o nosso organismo já não absorve mais da alimentação. Então, a gente tem que fazer a suplementação alimentar, procurar um bom nutricionista, um bom nutrólogo e fazer isso, tá? Mas nunca você pode esquecer que se você não tiver bom sono, ou seja, no mínimo 8 horas de sono por noite, e preferencialmente que esse sono seja antes da meia-noite. Cada hora de sono que eu dormi antes da meia-noite vale por 2 horas de sono pós-meia-noite. Tô frita, tem que começar a dormir mais cedo. Certo? Então, são acordar cedo, né? Se você não gosta de acordar cedo, beleza, dorme até mais tarde, não tem problema nenhum. Mas o grande X da questão é você ter esses 4 pilares para te sustentar, certo? E, eu digo, ter a rede de apoio, a rede de amigos. Ah, filho não vem visitar? Não tem problema, os filhos estão sendo produtivos, agora é a vez deles produzirem. Mas eu tenho N amigos aposentados como eu. O que eu posso programar com esses amigos? É aquele café da tarde? É aquele grupo de oração? Não importa, eu preciso socializar. E é isso que vai permitir que eu tenha uma boa qualidade de vida. E evite pessoas negativas, gente. Sabe aquelas pessoas que só falam de doença? Que só fala de problema? Ou aquela que fica lá que sabe o obituário inteiro da cidade, né, Maria Helena? Então a gente tem que também ter no nosso grupo pessoas que nos façam rir. A rir é um ótimo antidepressivo. Vocês não têm ideia do quanto rir, ouvir música, melhora o nosso humor. Então, vamos cuidar da nossa saúde para viver bem uma terceira idade. Olha que fala interessante da Maria Helena. Vocês já me viram falar muitas vezes nas redes sociais sobre planejamento previdenciário. Eu vivo falando para vocês, se planeje para o futuro, se planeje para o momento da aposentadoria. Quando eu falo, é claro que eu estou falando de calcular tempo. E olha por que é tão importante calcular o tempo. Maria Helena acabou de contar para a gente que ela se programou 5 anos antes para se aposentar. E não foi uma programação só financeira, foi mais do que isso, foi uma programação emocional, uma programação intelectual, uma programação ali emocional para que esse momento chegasse. E isso é extremamente importante, porque parar de uma vez só, gente, não é legal. Não é legal quando a gente adoece e de repente vê lá o chão ruir debaixo dos nossos pés. Mas, Maria Helena, hoje em dia, diferente da época dos meus pais, dos meus avós, né? Que tiveram... A época dos meus avós, mais precisamente, era uma época mais pacata. Eles geralmente trabalhavam ali no campo, ou até trabalhavam fora em outras indústrias, mas não tinham tantos estímulos da vida. Sim. Essa correria do dia a dia, o telefone, a tecnologia, e a rotina se transformou muito. Sim. E as pessoas acabam adoecendo mentalmente por conta dessa rotina, e às vezes fica difícil chegar bem nessa fase de idoso. Como é que a gente pode lidar com isso? Então, lembra dos projetos? Sim. Todo projeto é uma prioridade. Então, vamos lá pensar. 5 anos antes, qual foi o projeto? Preparar toda a documentação para a aposentadoria, ir atrás de informação, coletar dados, se me envolver em um grupo. Ou quando eu me envolvo em um grupo, não quer dizer que eu vou ficar 5 horas no celular. Se eu ficar 3 horas com as minhas amigas, é 3 horas sem celular. A informação vai continuar lá, eu não preciso ficar o tempo todo conectado. Se eu passo uma manhã costurando, não são todos os dias, porque isso não é minha fonte de renda. É um tempo que eu me dedico a um projeto, é o prazer que eu busco. Porque, na realidade, cada projeto desse, ele visa a obtenção de prazer. Lembra? Prazer vai produzir neurohormônios da felicidade. Se os neurohormônios da felicidade estão em alta e eu tomar um pouquinho de sol, eu vou dormir melhor. Então, eu preciso me programar, sim, para aposentadoria, em todos os aspectos. E outra coisa, assim, que eu percebo. Gente, se eu contar para vocês que meus médicos puxam minha orelha porque eu não vou fazer o check-up anual, vocês não vão acreditar. Se eu contar para vocês... Conheço essa história. Se eu contar para vocês que minha taxa de colesterol
embora eu tenha 64 anos, é muito aquém do esperado para a idade, que meu índice glicêmico é abaixo de 90, que eu não sei o que é ter triglicérides. Vocês vão falar assim, essa mulher está contando história. Mas não estou, gente. À medida que você se programa, que você tem tempo para você, que você se dedica a ter prazer, você vai passar por essa terceira idade com uma saúde que até os profissionais de saúde vão invejar. Então, cuidem desses planejamentos. Não tenham atividades repetitivas. O que mata o ser humano é ficar, eu levanto, vou para a TV. Aquilo causa um tédio, aquelas notícias, né, fúnebres. Afunda a gente no sofá de vez, né? Exato. Não, troca isso por uma caminhada no seu bairro, onde você vai encontrar as pessoas, vai cumprimentar, vai trocar alguma ideia. Faz uma caminhada de 40 minutos, toma o seu chimarrão com uma amiga, se isso lhe aprecia, convida uma amiga, toma um bom café. Tudo isso vai ser fonte de prazer. Nós temos que aprender a ter prazer, Camila, nas pequenas coisas. Leia um bom livro. Assista um bom filme. Ah, mas eu não sei o que é um bom filme, sabe? Ah, mas eu sou evangélica. Que ótimo! Que ótimo! A literatura evangélica tem literatura ótimas. Ah, eu sou espírita. Melhor ainda! A Like tem literaturas interessantes para você. Então, leia, dance, cante, ouça música, tenha projetos de vida. Quem deixou de sonhar se matou em vida. E ainda tem muito para se viver. Que frase pesada, né? Quem deixou de sonhar se matou em vida. Pura verdade. Sim. Então, essa organização da nossa vida vai permitir que a gente usufrua dessa aposentadoria. Eu digo, eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo. Minha mãe conta que com 3 anos eu já cuidava dos meus irmãos. Então, isso é relato de mãe, né? Que ela ia para a roça e eu ficava cuidando dos irmãos pequenos e nunca deixei nenhum cair da cama. Então, ela fala sempre isso. Ou seja, é uma vida, gente, de muito trabalho. Eu não sei ficar sem trabalhar. Então, hoje eu tenho uma jornada reduzida de consultório, mas eu continuo fazendo consultório. Hoje, se precisar cuidar dos meus pais, né? Meu pai faleceu, eu cuido da minha mãe. E cuidando dos meus velhinhos, eu aprendi muito sobre qualidade de vida da terceira idade. Porque eles têm um geriatra que é maravilhoso. Olha, gente, geriatra é igual pediatra. Se o seu filho tem pediatra, passou dos 60, você tem que ter seu geriatra. Tá bom? E aí, esse dinheirinho da aposentadoria pode render muito mais se você tiver saúde. Não faça isso com você, gastar o dinheiro da sua aposentadoria só em remédio. Não, não vale a pena, né, Maria Helena? Melhor gastar no shopping com as amigas. Verdade. Eu garanto que nós somos boas risadas todas. Melhor gastar no shopping com as amigas, na viagem lá com as amigas, com essas programações. Mas sabe, sim, na Maria? pescaria, no Rio Guaporé, para quem gosta. Tipo, o meu pai, que hoje está lá já faz uma semana, gente, que eu não vejo meu pai é aposentado, uma semana que ele está lá curtindo os netos, né? Enfim, sentindo prazer. Sentindo prazer. Porque essa é a grande sacada, tá? É você se programar para fazer coisas que dão prazer. Se eu tô aquele idoso, que eu costumo dizer, ranzinza, crítico, azedo, tá faltando fonte de prazer. Vamos encontrar uma? Maria Helena, agora me diz o seguinte, as pessoas têm uma dificuldade enorme com o tal do merecimento, de aceitar que elas são merecedoras de coisas boas. A gente tem uma crença limitante em sociedade de que nós podemos e merecemos ter coisas boas. E os aposentados, eu sinto muito isso, que a pessoa quando chega aquele momento de aposentar, ela não se sente merecedora, pelo contrário, ela acha que aquilo é um descrédito. Então, isso está no inconsciente coletivo, tá? À medida que nós temos as denominações religiosas que fala muito da pobreza, parece que obter alguma vantagem financeira é um pecado.
Não, gente. Se pecado fosse ter fontes de prazer, Deus não teria deixado isso para nós, tá? Com certeza. Então, quando vocês pensarem nisso, eu não mereço essa aposentadoria. Merece. Você ralou, no mínimo, por 35 anos no momento atual, né, Camila? Na verdade, a gente não tem mais tempo de contribuição. Hoje a gente tem idade mais tempo, né? Mas para quem contribui antes de 2019, pelo menos 35. 35. Então, se nós olharmos todo o tempo que você trabalhou em prol do outro, esse benefício ele vem para que você invista em você. Trabalhe em prol de si mesmo e ganhe qualidade de vida. Como é bom estar com uma pessoa feliz, gente. Como é bom estar com uma pessoa positiva dessa idade. Eu tenho no meu grupo uma senhora que ela tem mais de 70. Eu falo que ela é minha ídola. Eu brinco, tá? Ela é uma referência para mim, porque ela tem uma alegria de viver que encanta. E quando a gente vai dançar, ela também inunda o salão com a beleza dela, com essa coisa que ela tem de ser feliz. Né? E eu até dei uma paradinha aqui, porque passou um pensamento invasivo que eu não posso deixar de dizer. Gente, outra coisa, nós estamos na terceira idade, nós já tivemos a beleza jovial. Vamos trabalhar para a gente aceitar a beleza da terceira idade. É o corpo mais cheinho? É. Faz parte. É um novo corpo no pós-menopausa. Vamos lidar melhor com isso. Vamos achar bonita nossas rugas, né, Maria Helena? Vamos a nossa história. A nossa história, nossas ruguinhas. Nós não precisamos ocultá-la. Não precisamos deixar o cabelo ficar totalmente branco ou não. Você escolhe como você fica bem. Não eu achei interessante essa fala, Maria Helena, porque você está querendo dizer assim pra gente. Velhice não é sinônimo de desleixo. Velhice não é sinônimo de deixar de ser vaidosa ou vaidoso, de se arrumar. Pelo contrário, ser idoso é descobrir um novo patamar de vida. Um novo patamar. Idêntico quando você se descobriu na adolescência. Você deixou para trás o seu corpo de menina, as atividades de menina e foi ganhando o corpo de mulher. Então, nós também entramos nessa transição quando a gente deixa de produzir os hormônios, né, reprodutivos e ganhamos esse novo corpo da terceira idade. E como para viver bem a melhor idade, nós temos que aprender a repor aquilo que o nosso organismo deixou de produzir. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de repor de forma com os fitoterápicos, eu discuti isso com a minha ginecologista e falei, olha, você pode ir por o caminho aí, mas eu vou por aqui, porque eu fiz um curso, agora recente, e ela me indicou esse caminho para mim fazer. E tô aqui. Firme e forte. 17 anos depois, estou firme e forte. Não desejo ser magrinha, porque eu fui magérrima até os 47, de dar dó. Ai, gente, como eu queria poder falar a mesma coisa, que eu também queria ser assim. Gente, eu só pesava 51 quilos até os 30 anos. Ó, sinceramente, eu acho que a Maria Helena é a primeira mulher na vida que vocês vão ouvir falar que quer ser cheinha, gente. E eu amo esse novo corpo, amo, certo? Continuo fazendo minhas caminhadas? Sim. Dentro da medida eu faço minhas caminhadas porque é uma questão de saúde, de melhorar o sistema circulatório, de fazer com que eu produza mais esses neurohormônios. Não é questão de beleza, certo? Deixa as jovens serem belas. Nós vamos ser poderosas. Vamos se empoderar aí, mulherada. E senhores também, viu? A história mais linda que existe são as rugas. As histórias mais belas que a gente ouve são dos cabelos brancos. São eles que nos dão os ensinamentos, que nos dão as histórias. Vocês acompanharam no episódio anterior, que nós recebemos aqui a Rosa, fisioterapeuta, o quanto que as pessoas idosas trazem e agregam histórias bonitas para a nossa vida. O quanto que elas nos ensinam. E um dia, vamos ser nós que vamos ensinar os nossos filhos, vamos ensinar os nossos netos. E é por isso que a gente tem que estar bem. É por isso que a gente tem que batalhar para isso. Eu hoje, depois de muitas conversas com Maria Helena, né? Depois de muita troca de informação,
eu adotei, sim, um outro estilo de vida, em que eu cuido da alimentação, que eu cuido da saúde, realmente pensando nesse futuro. Só que aí, Maria Helena, e aquela vozinha, aquele vozinho que se aposentou e não se planejou e agora está lá encolhidinho? O que ele pode fazer? Muito. Primeira coisa que ele vai fazer. Da saúde, realmente pensando nesse futuro. Só que aí, Maria Helena, e aquela vozinha, aquele vozinho que se aposentou e não se planejou e agora está lá encolhidinho? O que ele pode fazer? Muito. Primeira coisa que ele vai fazer, arrumar um projeto para sair dessa melancolia, porque quem não tem um sonho entra em melancolia. É aquela tristeza constante, é aquele queixar-se constante. Isso não é depressão, tá, gente? Importante dizer isso, Maria Helena, porque tem muito idoso que a gente costuma ouvir aqui no escritório dos familiares e do próprio idoso. Olha, eu fui diagnosticado com depressão. Então, hoje em dia, para fazer o diagnóstico de depressão, a gente tem uma série de exames que precisam ser feitos para confirmar, tá? Mas a melancolia é uma forma de depressão. É aquele ruminar de ideias, ruminar do passado. O olhar está todo voltado para as coisas que eu não fiz, que eu gostaria de fazer. Então, veja bem, se eu não fiz, a partir de hoje eu vou fazer. Mas e a crença limitante do eu tô velho demais? Porque a palavra é essa, eu tô velho demais para isso. Velho ou novo, o tempo vai passar. Então, o que eu vou fazer com a minha história a partir de agora? Não dá para reescrever minha história anterior, mas é hoje que eu posso virar a chave. É hoje que eu posso dizer assim, nossa, eu vou fazer parte do grupo da terceira idade e vou encontrar novos amigos, certo? Inclusive, lá na terceira idade tem até cardiologista, tá, gente? Não, tem aula de zumba também. Também. Tem um bingo que é legal pra caramba, que eu adoro lá de vez em quando. E todas as cidades do Brasil têm esses programas e esses centros de idosos, tá? Isso daqui não tá limitado a Vilhena, que é a cidade que a gente tá hoje gravando esse podcast, mas no Brasil todo. Então, se você está em qualquer lugar, procura ali a sua rede para enturmar. Como a Maria Helena bem disse, né? Vai da gente sair do casulo, né, Maria Helena? Sai, rompe com o teu casulo, cria um projetinho em casa. Ah, doutora, mas não dá. Que tal você fazer uma hortinha e mexer na terra? E sentir a terra? Essa é legal. Certo? Sente a terra. Ah, mas eu não tenho espaço. Você sabe fazer uma caixa? Se não sabe, faz a caixa de papelão. Planta a tua... Quando a planta começa a crescer, isso vai te encher de prazer. Hoje, um amigo que eu tenho estimulado ele a sair desse casulo, ele me mandou a foto dos canteiros produzindo as hortaliças. A foto do canteiro onde ele plantou as mini rosas, certo? E o tom da conversa, que era queixoso antes, passa a ser: olha, Marilena, você viu que linda? Olha essa cor, essa você não tem. Então, existe uma empolgação, existe um quê diferente. É tá? descobrir um hobby, Maria Helena? É descobrir um hobby que talvez eu nunca tive na vida, porque toda a vida foi trabalho. Minha vida, eu até fui diagnosticada como sendo workaholic, viciada em trabalho, que eu chegava a trabalhar 16 horas por dia, na fase mais ativa, né? Então, você descobrir que você pode ter prazer em outras fontes e que isso não tem preço, gente. Isso tem valor. Isso tem valor quando você chega, uma criança vem na sua casa te visitar. Mas por que as crianças e adolescentes vêm te visitar? Boa pergunta. Por quê, Maria Helena? Porque é acolhedor? Porque é acolhedor. Porque eu não estou de mau humor. Porque eu dou risada com eles. Eu acho graça das histórias deles, certo? Eu falo, o que vocês querem comer? Vocês querem uma pipoca? Queremos. Pronto, ela vai fazer eu chorar, porque eu começo a lembrar das lembranças da minha avó, gente. Porque, olha, amor de vó, nesse sentido, da avó bem realizada, bem resolvida com a aposentadoria, é bem essa sensação, Maria. Então, a gente conta nos dedos para chegar o dia de ir na casa da avó. Então, sem aposentadoria, é possível, Camila?
Não, Maria Helena, porque tem aquele momento do trabalho, né? Sim. A avó não vai estar em casa porque está trabalhando, os netos vão estar trabalhando. Isso é até uma coisa que eu estava conversando com a minha sogra final de semana. Minha sogra falou assim, sabe, filha, é tão esquisita a vida lá em Curitiba, porque eu tô a semana inteira em casa em função dos meus trabalhos. As crianças também ficam em função do trabalho delas. Malemar, a gente se vê no final de semana. E ainda no final de semana eles têm compromisso da igreja. Então não sobra tempo para eu poder visitá-los, nem para que eles possam vir na minha casa num final de tarde. Mas nós estamos em Vilhena, certo? E Vilhena é uma cidade muito acolhedora. A gente tem bons vizinhos. É hora da gente trabalhar essa felicidade da terceira idade. Na verdade, terceira idade é uma nova vida. Como vocês já ouviram falar algumas vezes, né? A gente tem a fase da infância e é muito boa. É a fase mais gostosa que a gente tem para construir lembranças. E aí a gente passa a fase de transição do adulto, que é a fase que a gente tem que trabalhar, tem que dar o sangue, tem que gastar toda a nossa energia, pensando justamente lá na aposentadoria, em poder merecer essa aposentadoria. Essa semana mesmo, minha mãe lá no Rio, aquele frio gostoso que estava fazendo essa semana, ela me ligou, estava lá, ela com os netos, deitada no chão, embolada na coberta. Eu olhei bem para aquela imagem e falei assim, poxa vida, eu estou na transição entre essas duas fases. Quando é que eu vou poder ser a referência das crianças de novo, nesse afago? E quando é que eu vou poder curtir isso? E descobrir isso é muito difícil, né, Maria Helena? Sim. Descobrir o que dá prazer, o quanto é bom ser idoso. Que não é, o bom de ser idoso não é só a plaquinha do preferencial. Não. Descobri que você pode realizar sonhos. Eu volto no mesmo ponto. Realizar sonhos. Qual é teu sonho que você pensou lá na infância e não realizou? O que você queria ser? O que você queria fazer? Né? Uma pessoa assim que eu gosto muito me questionou uma época, o que eu posso fazer? Eu digo, consulta aí tuas memórias afetivas, o que você pode fazer? Tem tanta coisa que a gente fazia na infância e era muito feliz, tá? Por que eu não posso fazer agora? Mas sabe que, me permitam contar uma história aqui para vocês agora, então, que me veio à cabeça. Quando eu fiz a faculdade de Direito, a minha turma já era uma turma já de pessoas de mais idade. E o interessante é que tinham dois senhores que me chamavam muito a atenção. Um deles, inclusive, deu nome à nossa turma, que foi o seu Celso. Seu Celso era um senhor de 65 anos, engenheiro formado na USP, Maria Helena. Sim. Trabalhava numa cidade que ficava a 300 quilômetros daqui e todo dia ele vinha para a faculdade de Direito. Em 5 anos, ele perdeu 2 dias de aula porque teve uma greve dos índios. Mas ele nunca faltou porque aquilo era o sonho da vida dele. E aquilo foi extremamente marcante para mim. E outra figura marcante que eu tive no curso de Direito foi um colega que ele era médico, um dos melhores gastros que nós tivemos aqui no estado. Uma vida consolidada, já estava aposentado, já não dependia mais disso, os filhos criados. E um dia eu perguntei para ele, Doc, porque eu chamava ele de Doc, eu falei assim, Doc, por que você vem para a faculdade se você podia estar em casa? E a bordoada veio, Camila, eu venho para a faculdade porque em vez de ficar no sofá assistindo novela, eu preciso achar alguma coisa que me dê prazer e estudar uma coisa que eu sempre gostei. E os dois, Maria Helena, concluíram a faculdade, passaram no exame de ordem, não advogam, mas fizeram o sonho da vida deles, que era fazer uma segunda faculdade. Fizeram acontecer o sonho da vida deles, né? Então, estudar é um sonho, ter pequenos projetos é um sonho, né? Eu conheço gente que investe nas chácaras, tá? São seus sonhos. O sonho é teu. Sonhar faz você viver muito mais. E o que eu posso fazer, Maria Helena, para poder incutir isso dentro de mim? Porque, por exemplo, passei a vida inteira ali, eu não aprendi a fazer um crochê, nunca tive o gosto pela leitura, tem pessoas que não sabem sequer ler. Por onde é que eu começo a pesquisar esse hobby? Porque você contou pra gente... Dentro de você. Dentro da gente? Dentro da gente. Eu tenho que perguntar sempre para mim, o que eu gostaria de ter feito e eu não fiz. Para isso, Maria Helena, é importante essa melhor idade ter a ajuda de um terapeuta? É interessante eles contarem com esse apoio? Se ele for muito melancólico, é fundamental.
Se estiverem em depressão, também, porque muita gente na terceira idade entra em depressão por falta dos nutrientes, tá? Por ausência. Então, se eu não tenho uma vitamina B12 bem equilibrada, se eu não tenho um ômega 6, um ômega 3, vitamina B2, B6, o complexo de vitaminas de uma forma em geral, isso vai trazer alguma consequência. Eu vou me sentir mais cansado, eu vou me sentir mais sem energia. Então, eu tenho que consultar os especialistas, não só buscar terapia, Camila. Mas eu tenho, na terceira idade, é fundamental que eu tenha um nutricionista, um nutrólogo, certo? Não tem no serviço público. Tem, é só procurar. Demora? Pode ser que demore. Mas o tempo passa de qualquer maneira. Passa enquanto eu espero e passa se eu não estiver na fila de espera. Agora, Maria Helena, quero tocar num tema bem sensível e especificamente no que tange às mulheres. Acontece muito essa história, Maria Helena, você já deve ter visto e ouvido ela muitas vezes. A mulher se aposenta quando ela acha que ela vai viver a vida, vem a filha com uma vida muito corrida e com um neto e fala assim: mãe, você pode cuidar do neto? E aí entrega o neto e a avó não tem essa coragem, né, de falar não. Eu não estou, eu amo meu neto mais do que tudo. Quero ter momentos de interação, quero ser a super avó deles, mas o meu papel não é educar, não é criar. A mulher tem muita dificuldade de falar não para essas situações. Como dar limite. Isso, como é que elas podem se sair dessas situações? Como é que ela pode dar esse limite, Maria Helena? Então, isso é altamente desafiador no momento atual. Porque o momento atual, ele tem uma escassez de mão de obra especializada para cuidar das crianças. Então, o que eu tenho sugerido para as mães é que elas têm que reduzir a jornada de trabalho. Você não é obrigada a ser mãe. Mas se você for mãe, saiba que você vai ter que se reorganizar para não ter que delegar sua responsabilidade para o outro. Mas o problema é que as vovós, isso é o que eu ouço muito no escritório, tá, Maria Helena? As vovós têm um bichinho chamado culpa, que fica ali no ouvido, que se eu não cuidar do meu neto, eu não vou ser uma boa avó. Essa semana mesmo a gente teve um caso aqui no escritório, que inclusive ela é mãe de uma amiga minha do colegial, e ela se aposentou agora. E eu falei assim, nossa, que bom que a senhora está aposentada, eu vi todo o teu trabalho desde a adolescência, agora, nossa, vamos curtir agora e viajar. Ela virou assim, olha, eu não vou poder viajar, eu tenho um neto para cuidar. Então, mas é uma escolha dela? Exatamente. Aí ela falou assim, né? Aí o bichinho da culpa. Mas eu não consigo falar para minha filha que não, porque eu acho que você é uma má avó. Então ela tem que trabalhar isso dentro dela. E de preferência em terapia. Porque nós não somos boas nem más. Nós somos avós. Tá? Eu também sou avó. Seres humanos imperfeitos e cheios de vulnerabilidades. Exato. Como diz o oráculo, imperfeito nascerás, imperfeito viverás e imperfeito morrerás. Isso é ser humano. Então, essa avó precisa se trabalhar. Trabalhar, a culpa é dela. A necessidade da filha, a filha vai ter que se readequar. Não vai conseguir, vamos dizer, terceirizar essa responsabilidade. Porque ser mãe, gente, é ter que assumir a responsabilidade. E a responsabilidade de ser mãe é multifunção, tá? Não pode deixar isso para o idoso. Veja, enquanto esse idoso está estressado e cuidando de uma criança, ele não pode ter um AVC? Com certeza. Ele pode passar mal de uma hora para outra. A gente não sabe os 10 próximos segundos. Súbitos, tá? Então, é melhor ela trabalhar a culpa de não ser a boa avó do que a criança carregar esse trauma para o resto da vida. A filha carregar essa culpa para o resto da vida. Se eu tivesse aliviado minha mãe, ela estaria aqui. E outras mamães, vocês querem que as mães de vocês vivam mais? Deixem elas viverem. Permitam que elas vivam. Não as sobrecarreguem. Porque quando vocês eram crianças, elas já foram sobrecarregadas. Agora é a sua vez. Cada um de nós que decidimos ser mãe, temos que assumir esse papel. E é um papel com sobrecarga.
Então, Camila, não tem fórmula. Cada um vai ter que se trabalhar dentro das suas dificuldades. Você lembra que eu falo? Difícil é tudo aquilo que eu não sei lidar. Então, se tá difícil ser mãe, tem coisas para você aprender nesse papel. Se tá difícil dizer não para a filha, tem coisas que você precisa se trabalhar. E fácil é tudo aquilo que eu já trabalhei dentro de mim, que eu tiro de letra, né? Como dançar num salão, a gente tira de letra, por quê? Porque fiz isso uma vida inteira, então é fácil. E sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo, Maria Helena? Eu vejo assim, as mães que geralmente se colocam nessa situação, né, quando se tornam avós, eram aquelas mães que, se tinha que ir para a roça, levava o filho junto para a roça. Dava seu jeito, dava seu pulo, né? Dormia moleque embaixo do cafezal, debaixo do pé de laranja. Se tinha empresa, ia trabalhar na empresa, ficava na creche. Deixava embaixo do balcão. Isso. Aqui eu conheço história de uma pessoa que as crianças ficavam embaixo do balcão enquanto ela servia as refeições no restaurante, né? Eu cresci embaixo do balcão da loja da minha mãe, Maria Helena. Lembro até hoje do cheiro e da cor do acolchoado laranja que eu dormia. Então, minha avó já não deixou eu ir, porque nós morávamos numa região onde havia muitas serpentes, em especial cobras cascavel, né? Aí a minha avó terminantemente proibiu de me levar para o cafezal. Então eu fui privilegiada. Foi salva por esse único motivo. Por esse detalhe, entendeu? Então é assim, o que eu posso dizer para vocês, caros, é que nós temos que cultivar em nós esse prazer de viver a terceira idade, sabe? Sem carregar culpa, sem carregar o peso do outro, sem carregar a responsabilidade que é do outro. O dinheiro do idoso é dele, não é para criar neto. O dinheiro, até porque os pais, se não têm condições, eles vão receber os benefícios governamentais, né? Exatamente. Esse dinheiro do idoso não é para você entregar tudo na mão do seu marido ou da sua companheira e passar o mês inteiro com raiva dela. Esse dinheiro é também para que você realize seus prazeres, tá? Ah, o meu prazer, doutora, é ter um prendedor de cabelo mais bonito. Ok, priorize-se. Priorize-se. Na terceira idade, é feliz quem sabe investir em si mesmo, cuidar de si mesmo e zelar pelo seu bem-estar diário, sem permitir que o outro te atropele. Tá? Não, e a Maria Helena trouxe uma fala muito importante aqui com relação a dinheiro, gente. De 10 anos para cá, as coisas mudaram muito no mundo bancário. Então, antigamente, eu lembro até hoje, que quando eu tinha meus 7, 8 anos, para poder tirar um extrato ou sacar dinheiro, somente a gente ia ao banco e tinha uma pessoa lá para nos atender. Passou-se o tempo, até 10 anos atrás, se eu quisesse um dinheiro, um extrato, eu ia ao banco e tinha uma máquina para eu mexer. Estamos em 2024. Hoje eu não vou ao banco, porque praticamente não existe mais o sacar o dinheiro, quase não existe mais o papel físico. E isso é uma das dores que a gente ouve muito dos idosos, Maria Helena. A dificuldade que eles têm de se inteirar da tecnologia. Então, quando a Maria Helena diz para você se apropriar disso, é se apropriar, inclusive, de aprender a lidar com esse dinheiro. Não realmente entregar. Ah, não, meu filho resolve, minha filha resolve. Porque, de uma certa forma, eu sinto que, como o filho resolve, ela se sente naquela obrigação, Maria Helena, de alguma forma de retribuir. Então, você percebe que entregar para o outro resolver é se entregar? Não, gente. Assume as rédeas da tua vida. Tá? Minha mãe tem 86 anos. Tá certo? Pergunta se ela dá o cartão dela para algum dos filhos. Certo, até ela. Tá bom? Ela traz tudo controladíssimo. Meu pai faleceu agora em janeiro, né, com quase 90 anos, e as despesas hospitalares eram grandes, e ela disse: não, eu já estou terminando de pagar o plano de saúde, depois eu estarei aliviada. Todo controladinha. E eu quero contar mais. Essa mulher a qual eu me refiro, que eu chamo de mãe, ela era analfabeta até eu completar 17 anos de idade. Olha certo? só, não tem desculpa. Não tem desculpa.
Eu falo que ela se reinventa a cada dia, porque não é possível. O pessoal chama ela, fala que ela é uma fênix, tá? É até uma forma de não se tornar velho, né, Maria Helena? É uma forma de ser idoso. Ela tem os benefícios dela, ela vende Avon, ela vende Natura e ela tem problemas de coluna também, certo? Ela tem prótese nos 2 joelhos e ela faz todo o serviço da casa, correto? Super independente. Exatamente. Não precisa de ninguém. Então, não se entregue, por maior que seja a sua limitação, a sua dificuldade, não se entrega, busca ajuda, tenta superar. Sempre vai ter uma criança para te ensinar a mexer nos aplicativos do celular. O cartão que era físico lá do banco, hoje veio para dentro do celular. E o mais interessante, né? Eu conto que a maior parte das coisas que eu sei de comunicação, eu aprendi com os meus filhos crianças, que eles tinham paciência, e atualmente eu estou aprendendo com os netos, um de 5, quase 6, e um de 7. E eles ainda me chamam de Dur. Mas sabe que ontem eu vi um livro, Maria Helena, que eu tô doida para comprar para os meus meninos, que chama assim, Como Ser Babá do Vovô. Ah, legal. Que é justamente isso que você está falando, essa troca de informação, o quanto que os filhos e os netos podem ensinar para os pais. Gente, nosso papo tá uma delícia. Por mim, eu passava mais algumas horas aqui, mas pode não parecer, mas já faz mais de 1 hora que nós estamos aqui conversando. Então, gente, tá na hora de despedir. Mas eu ficaria muito mais, Maria Helena. Ficaria horas Obrigada aqui. pela oportunidade, Camila. Quando precisar de uma outra temática, estou à sua disposição. E eu espero que os idosos que assistirem isso comecem a se reinventar. É um passo de cada vez, gente. Quando a gente aprendeu a andar, nós aprendemos a andar dessa forma, um movimento de cada vez. Então agora, nessa nova fase da vida, para estar atualizado, para estar feliz, eu também vou fazer um movimento de cada vez. Não se matem, se amem, cuidem de vocês, tá? Obrigada. Maria Helena, eu que agradeço infinitamente o aceite do convite, de ter deixado os netos, né? Os netos estão de férias, então Maria Helena está curtindo os netos, tá? Ela não está na missão cuidar, ela está na missão vó, não babá. Então, agradeço infinitamente por ter aberto, né, esse espaço, ter deixado os netos um pouquinho, ter vindo aqui hoje compartilhar tanto conhecimento, tanta história boa com a gente. Gratidão mesmo. E você, jovem senhor e jovem senhora, né? Meu muito obrigada por mais essa temporada do CDcast. E você já sabe, em breve vem uma nova temporada com novos assuntos e com novas histórias. Portanto, se você quer continuar sabendo sobre o que você precisa para ter uma vida de qualidade e sua história transformada, já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até a nossa próxima temporada.